Notícia urgente agora, corre para ver esse vídeo, algo gravíssimo acaba de ser confirmado nesse momento. Essa notícia é uma bomba que acaba de explodir, poderosos atingidos, Lula atingido, Moraes, mais 3 ministros do STF, algo grave acontecendo aqui, operação do Donald Trump. Tem coisa grande acontecendo nos bastidores, você vai ver agora, vou mostrar agora para você, preste atenção. Dessa vez a casa começou a cair para muita gente poderosa, viu? Tem informações, documentos que estavam sendo escondidos por muitos anos e acabou de vir à tona, pessoal. Tem ligação internacional, tem operação no Brasil, tem gente que pensou que nunca iria ser descoberto, mas acabou de ser descoberto. Enquanto o povo tá por aí, e eu venho falando isso com vocês, que a televisão brasileira só tá querendo distrair o povo, enganar o povo, e enquanto o povo tá distraído com fofoca, com novela, né? Os poderosos estão apavorados nesse momento com o que acabou de ser confirmado. Eles estão correndo para tentar apagar um incêndio, tá? Que já fugiu do controle. Tem nomes de fora do país. Você vai saber tudo aqui nesse vídeo. Tem nomes de fora do país envolvidos agora. Tem gente influente, tremendo. E o que parecia ser só mais uma operação comum se tornou um estouro político sem precedentes a nível mundial. É muita coisa acontecendo, viu? De repente começaram a aparecer denúncias, documentos, mensagens, vídeos, e você vai ver tudo aqui. Tem coisa que ninguém imaginava que existia, mas acabou de ser revelado. Preste atenção aqui, ó. O Alan dos Santos acaba de abrir o bico, soltou uma bomba, algo foi revelado nesse momento. Preste atenção, você que está aqui comigo, já deixa o seu like, vamos bater nossa meta de 5.000 likes agora, na primeira hora. Eu conto com o seu apoio para esse canal continuar os trabalhos que vem fazendo aqui. Todos os dias temos trazido informações importantíssimas, então preste atenção, olha só o que acabou de ser revelado, gente. Uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, deputado Márcio Roberto, é o fato do Lula estar orientando os ministros a irem contra, né, para briga contra o governador. Não era para a gente estar vendo um UFC entre o presidente e o governador, num assunto onde nós não estamos falando de questão de política eleitoreira, nós estamos falando de segurança nacional. Eu acho que isso que o lutador Wally Alves estava comentando aqui com a gente um pouco antes de eu entrar, acho que é crucial. O povo não quer isso aqui. Como assim? O político entra onde ninguém pode entrar, nem a polícia. E aí você tem a Benedita da Selva, que o outro falou? Ela mesma, a ministra dos Direitos Humanos, a irmã da Marielle, que também é ministra, se não me engano. Enfim. Como é que essa galera pode entrar num local onde a polícia não pode entrar, nenhum outro político pode entrar, e querem tratar a questão do narcotráfico e do terrorismo usando a maquiagem dos direitos humanos, quando na verdade ninguém mais aguenta isso, nem o pessoal de esquerda. Ontem nós colocamos um comentário aqui, deputado, de um perfil de esquerda respondendo ao Pedro, como é que é o nome dele? Pedro Rousseff, né? Pedro Rousseff. Falando, olha, nós não defendemos os bandidos, ou seja, nem eles conseguem mais conversar com o seu eleitorado, eles só conseguem conversar com seus sócios. Eu ia falar que talvez fosse um pacto de não agressão, mas eu ainda não seria o termo mais apropriado. É um pacto de camaradagem mesmo. Por isso que eles adentram nessas regiões com total tranquilidade, sem nenhum tipo de preocupação. Vocês vejam que fizeram uma pesquisa e mais de 70% dos moradores do estado do Rio de Janeiro foram favoráveis à operação contenção que foi realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Então, eu acredito que sejam bem mais do que 70%, bem mais do que 70%. As pessoas, não é que as pessoas estejam comemorando os vários criminosos que foram mortos porque entraram em confronto direto com a polícia. É muito mais do que isso. As pessoas já não aguentam, em pleno século XXI, não poderem sair com tranquilidade, não terem seu direito constitucional de ir e vir,
respeitado. Ninguém aguenta mais isso. As pessoas querem se divertir com tranquilidade, as famílias querem passear com tranquilidade. Nós queremos ir numa vigília na igreja, né, numa vigília pascal, por exemplo, com tranquilidade, numa missa. O outro quer ir no culto, enfim. As pessoas querem viver em paz. Mas, se os criminosos não forem durissimamente combatidos, isso jamais acontecerá. E nós temos a prova cabal disso durante os longos anos, de maneira sucessiva, várias imagens que circularam. Então eu acho que essa operação é um ponto de virada. Nós não podemos perder essa oportunidade de verdadeiramente colocarmos os criminosos nos seus devidos lugares e demonstrarmos que o monopólio da força pertence ao Estado. O monopólio da força, ele não pode pertencer aos criminosos. Os criminosos precisam temer as leis do nosso país, precisam andar na linha. E o momento de impor isso é agora, é nesse exato momento. Esses momentos históricos, esses momentos cruciais, esses momentos de máxima atenção costumam separar os homens dos meninos. É preciso retirar os meninos da sala e somente ficar os homens. Os homens é que devem cuidar dessa situação. E não é possível perdermos essa janela de oportunidade. O combate precisa continuar. O DOCA ainda não foi pego. O Gadernal também não foi, o Tiriço, o BMW, o Johnny Bravo, o Peixão, o Coronel. Sabe aquele filme Meu Vizinho Mafioso? Aquele em que o Matthew Perry desconfia que o vizinho dele, o Bruce Willis, é da máfia. Mas tenta fingir que tá tudo bem, que é só impressão. Pois é, o Brasil virou exatamente o Bruce Willis desse filme. A diferença é que, no nosso caso, todos os vizinhos já sacaram a verdade. A Argentina olhou para o Brasil e falou: este sujeito tem cara de quem enterra corpo en el quintal. O Paraguai reforçou o muro, a Bolívia trancou a porta e o Peru tá fingindo que nem mora na rua. Todo mundo fechando fronteira, reforçando a segurança e declarando: olha, o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas. Menos o Brasil. O Brasil continua sorrindo, servindo café e dizendo: imagina, gente, aqui é só um probleminha social. Resultado, viramos o vizinho mafioso da América Latina. Todo mundo desconfia, todo mundo tem medo e ninguém quer contato. E o pior, a gente ainda acha que o problema são os outros vizinhos. Brasilinas e brasilinos, quando até o Paraguai começa a reforçar a fronteira com você, é porque o negócio passou do ponto. Sério, e não é só o Paraguai, a Argentina também. O governo de Milei olhou para o Brasil e pensou: fecha o portão, Patrícia, que os vizinhos estão vindo aí com fuzil e tatuagem do PCC. É o tipo de notícia que parece episódio do Narcos, mas filmado pela Janja. Pois é, depois da mega operação no Rio, a mais letal da história, a Argentina resolveu fazer o que o Brasil não faz nem em época de eleição: fiscalizar a fronteira. A ministra Patrícia Bullrich apareceu dizendo que o Comando Vermelho e o PCC agora são oficialmente organizações terroristas. Olha o nível da coisa. A Argentina, país que sobreviveu a Perón, Cristina Kirchner e inflação de videogame, agora se sente mais segura que o Brasil. E não é piada, é real. A mulher falou pro La Nación: essas organizações foram declaradas narcoterroristas. Narcoterroristas. Enquanto isso, no Brasil, o governo ainda está discutindo se o tráfico é movimento cultural periférico ou empreendedorismo disruptivo. Bullrich ainda avisou que vai reforçar a fronteira com o Bananil e que quem tentar entrar vai passar por exame minucioso. Quer dizer, o argentino não deixa mais nem o turista passar com havaianas suspeitas. E ela fez questão de dizer: não, turistas são bem-vindos, desde que não tragam granada, fuzil ou uma camiseta do Flamengo com o logo do Comando Vermelho. Minha solidariedade aos companheiros queridos do CV.
Segundo ela já tem 39 brasileiros presos na Argentina, sendo 5 do Comando Vermelho e uns 7 ou 8 do PCC. O resto provavelmente está jogando bola na cadeia e tentando ensinar o Messi a fazer tatuagem de facção. E detalhe, lá os caras isolam os bandidos nos presídios para que não dominem o sistema. Olha que ideia revolucionária! Enquanto isso, aqui no Bananil, o bandido tá tão confortável que já tá até pedindo Wi-Fi na cela e delivery de marmita vegana. Teve até um presidiário aqui que recebeu visitas íntimas de uma socióloga da usina de Itaipu que se fazia passar por advogada para entrar. Mas não para por aí não. A Argentina ainda assinou 2 acordos com o FBI. Sim, o FBI. Olha o contraste. Enquanto o Brasil faz parceria com o MST e o PSOL, a Argentina está trocando WhatsApp com o FBI. O primeiro acordo é para combater o terrorismo. O segundo é para capacitar os policiais, ou seja, eles estão aprendendo a prender bandido, enquanto a gente aqui está aprendendo a soltar. E aí vem o melhor plot twist desde Breaking Bad. O Paraguai também entrou na dança. Sim, o Paraguai. O país que até outro dia era sinônimo de Muamba, agora está mais organizado que o Itamaraty. O presidente Santiago Peña decretou que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas internacionais. Internacionais, meu amigo. O Paraguai acabou de colocar o Brasil na mesma lista do Hezbollah, da Irmandade Muçulmana e do Cartel de los Soles. Se continuar assim, vão abrir vaga para o Comando Vermelho na ONU. O decreto diz que é para fortalecer a cooperação em segurança e justiça e impedir a expansão dos grupos na região. Traduzindo? Fecha o portão porque o Brasil surtou. E ainda previu penas mais duras, mais cooperação internacional e nada de jeitinho. Aí o contra-almirante Sibar Benítez, com cara de quem viu de perto o caos, disse: essas organizações ameaçam nossa soberania, nosso território, nossas instituições. Eu repito, o Paraguai está preocupado com a soberania dele. O Brasil virou aquele vizinho barulhento, porco e 7-1 que ninguém quer mais chamar para o churrasco. Resultado, o resto da América do Sul se blindando e o Brasil ficando sozinho. Sozinho. Nem a América do Sul quer brincar com a gente mais. Sapatão, é o viado. Parabéns, Lula! Agora estamos lado a lado com a Colômbia e a Venezuela, o eixo do fracasso. É o Vingadores do Crime versão socialista. Enquanto Milei e Peña declaram guerra aos traficantes, Lula e Lewandowski dizem: não dá para chamar de terrorista, eles não têm ideologia. É verdade, o sujeito que mete granada em caveirão realmente não tem ideologia. Tem só um pequeno problema de comunicação e um forte senso de empreendedorismo. E essa justificativa é tão patética que daria para virar stand-up sozinha. Eles não têm ideologia. Claro, eles só controlam território, recrutam crianças, impõem toque de recolher e cobram imposto. Mas ideologia não, é só hobby. Enquanto isso, a Bloomberg solta a matéria dizendo que a expansão do tráfico de cocaína pela Amazônia pode botar o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos. Mais uma. Ou seja, estamos brigando com o mundo e agora com os americanos também. Tudo porque a floresta virou a Amazon Prime do tráfico internacional. As rotas do Rio Solimões estão movimentando mais pó do que o camarim da Anitta. A polícia do Amazonas já interceptou 15 toneladas de cocaína, valor de 1,8 bilhão de dólares no mercado americano. Mas isso é só a amostra grátis. A Bloomberg explica: a logística de barcaças, portos e terminais virou playground para traficante. Enquanto o governo investia em infraestrutura, os bandidos investiam em delivery. E adivinha quem controla a rota? O Comando Vermelho. Eles transformaram os Solimões num drive-thru do Narcos. E é claro que os Estados Unidos estão de olho. Trump e companhia devem estar pensando: se o Brasil não resolver, a gente resolve. E não duvide, porque eles já usaram a guerra às drogas como desculpa para invadir meio continente. O analista da Control Risks até avisou: os Estados Unidos podem enquadrar o Brasil na lista negra rapidinho. A desculpa já está pronta. É pelo bem da democracia. Que ironia, né? Tradução: vocês brincaram com cartel, agora segura o embargo.
E a coisa tá tão séria que o advogado de Donald Trump, Martin DeLuca, apareceu elogiando o governador Cláudio Castro pela mega operação contra o tráfico e detonando o supremo líder do regime, Alexandre de Moraes. Ele escreveu: Parece inacreditável, mas é verdade. Alexandre de Moraes está investigando o governador do Rio de Janeiro alinhado a Bolsonaro, Cláudio Castro, e os policiais que lideraram a maior operação do Brasil contra o Comando Vermelho, a mesma facção criminosa que os Estados Unidos estão considerando designar como organização terrorista estrangeira. A mesma justiça sancionada pelos Estados Unidos pela censura, perseguição a Jair Bolsonaro, prisão de seus apoiadores e até mesmo por visar dissidentes políticos e americanos em solo americano, pelo que postaram online, está agora indo atrás das autoridades que confrontaram um dos sindicatos criminosos mais violentos da América Latina. Enquanto o Comando Vermelho usa drones, granadas e fuzis de calibre militar para manter bairros como reféns, a prioridade de Moraes é investigar aqueles que arriscaram suas vidas para proteger o público. É difícil imaginar uma inversão de justiça mais grotesca. Ou seja, o cara que prendeu o humorista por meme quer dar lição de moral sobre direitos humanos. É tipo Hannibal Lecter abrindo um curso de culinária vegana. Martin DeLuca ainda lembrou: o Comando Vermelho é o mesmo grupo que os Estados Unidos estão prestes a classificar como organização terrorista estrangeira. Mas aqui, quem investiga os bandidos é investigado. Mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. E a ironia: Chandler Clayson, sancionado por abuso de direitos humanos, agora virou protetor dos direitos humanos dos traficantes. É o plot twist jurídico do ano. Enquanto isso, o ministro Lewandowski repete o mantra: não há intenção de classificar as facções como terroristas. E o advogado do Trump responde com ironia: tenho certeza que não. Imagine as consequências colaterais de tal designação. Sim, tipo ter que explicar para o FBI porque o país do carnaval virou o novo México. A desculpa oficial é sempre a mesma: as facções não têm ideologia. Mas aí vem o Romeu Zema e dá uma aula que o MEC jamais daria. E crime organizado é ideologia. Tem música, é só procurar. Tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. É um estilo hoje, principalmente em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Então é necessário nós termos uma visão mais crítica, sabermos que segurança pública é um trabalho do Estado. Não podemos criminalizar o trabalho das forças de segurança como tem acontecido no Brasil. Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Será que é esse o país que nós queremos, que vai dar certo, que está fazendo justiça? Tenho certeza que não. Sim, o crime organizado virou um movimento cultural. Tem presença na música, na moda, nas novelas, tem até corte de cabelo. O tráfico é a Disney da periferia. Pois é, o narcotráfico virou estilo de vida e símbolo de status. Quer subir na vida? Vira soldado do crime. Ganha mais, ostenta, grava clipe. E se der ruim, ainda ganha documentário na Netflix produzido pela esquerda chique da USP. Enquanto isso, o cidadão de bem continua pagando imposto e ouvindo palestrinhas sobre desigualdade estrutural. É a inversão total. O país está com QI médio de chimpanzé e moral de reality show. E no meio disso tudo, tem gente dizendo: mas o governo não pode declarar guerra ao tráfico. Amigo, o tráfico já declarou guerra ao governo faz tempo. Só um lado ainda acha que está jogando war com pecinha colorida. O grande Cláudio Dantas, num artigo publicado hoje, falou a real. O correto seria o presidente Lula convocar o Congresso e declarar guerra ao Comando Vermelho. Sem GLO, sem comitê, sem discurso. Guerra mesmo. Porque é matar ou morrer. E se o Nove Dedos continuar fingindo que não é com ele, aí sim é crime de responsabilidade e devia dar impeachment. O Brasil vive sob governos paralelos. Nas favelas, o CV dita toque de recolher, faz tribunal, condena e executa.
Criança é aliciada, menina é escrava sexual, menino é soldado. E nas eleições, o voto é decidido pelo fuzil, não pela urna. Mas segundo o governo, isso não é terrorismo. É desigualdade social com sotaque cultural. E assim, a Operação Contenção virou um divisor de águas. Mostrou que quando o Estado resolve agir, o crime sente o golpe. Mas também mostrou que a elite política prefere culpar o policial que atira e não o traficante que explode drone com bomba caseira. É um mundo invertido. O mocinho no banco dos réus e o vilão no banco da Suprema Corte. A verdade é que o Brasil virou o episódio final de Game of Thrones. Todo mundo tentando justificar o caos, ninguém sabe quem é o vilão e no fim, quem paga o pato é o povo. A diferença é que aqui o dragão não é simbólico, é o helicóptero blindado da PM levando tiro de fuzil. Enquanto Argentina e Paraguai se unem, FBI se aproxima, Trump rosna e o mundo fecha as portas, o Brasil continua dançando no Titanic. Lula com o violino, Lewandowski no piano e Janja distribuindo pétalas de rosa. E a pergunta que fica é: quantos países mais vão precisar declarar o PCC e o Comando Vermelho terroristas para a gente admitir que o problema não é o discurso de ódio, mas o ódio de fato? Porque, do jeito que vai, o Brasil não é mais o país do futuro, é o país do refúgio pro crime. E quem ainda acha que dá para resolver com hashtag, é melhor avisar que a próxima trending topic vai ser fuga da fronteira sul. No fim das contas, a Operação Contenção virou metáfora perfeita. Um elefante na sala que o governo finge não ver. Mas não é um elefante simpático, tipo Doom. É um elefante raivoso, armado, que não cabe mais dentro da Constituição. E se alguém ainda acha que dá para ignorar, lembre-se, até o Paraguai trancou a porta. Até o Paraguai. Quando o Paraguai te chama de perigoso, é porque você virou manchete no noticiário errado da história. E quando a Argentina pede ajuda pro FBI por causa de você, meu amigo, aí não tem ideologia que disfarce. O Brasil virou o vilão da série e tá atuando bem demais. Então é isso. Se no filme o Matthew Perry só suspeitava que o vizinho era mafioso, na América Latina todo mundo já tem certeza. E o Bruce Willis agora atende pelo nome de Lula da Silva. A diferença é que, enquanto o vizinho mafioso do filme matava a gente em silêncio, o nosso ainda dá coletiva de imprensa. Olha, primeiro pra gente saber se a operação foi bem sucedida. Tá louco? Ô, Bolsonaro, ele tá apontando pro vitória civil. Não é possível. Me ajuda. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.